Fala pessoal, tudo bem? Prof. Edu Zenon aqui e hoje eu não trouxe um tema de redação, mas eu trouxe duas redações nota 1000 para a gente ler e pensar um pouquinho sobre o quanto o projeto de texto e a boa articulação entre as ideias são fundamentais para que a gente consiga ter uma boa avaliação. Claro que eu não vou entrar aqui nas questões específicas gramaticais, mas é claro que eu preciso de uma boa gramática e de uma boa compreensão dos elementos coesivos, mas a gente vai ler dois textos bem legais que tiraram a nota 1000 e vamos focar um pouquinho na estratégia de organização das ideias e de articulação de todas as informações que estão no texto. Bora lá? Vamos começar com uma redação da Júlia Vieira, lá do Maranhão. Essas redações que eu tirei todas do G1, que disponibilizou esses textos para vocês poderem ler depois. Bom, a redação dela então começa falando do filme Coringa, que é um clássico e tem muito a ver com esse tema do Enem. Quem assistiu, muita gente deve ter utilizado aí o filme Coringa. Repara não que fim de tarde as maritacas gritam, os cachorros latem e os carros buzinam, mas faz parte do nosso novo normal, né? Então vejam só, o texto começa, por que eu tenho essas cores? Só para a gente lembrar daquela divisão que eu comentei na aula passada. Contexto, a ponte para chegar no tema e a tese, que é a problematização que aquela redação vai trazer. Então, vamos lá. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Então eu tenho aí esse trecho que é basicamente uma breve apresentação do contexto do filme Coringa. Em consonância com a realidade de Arthur está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Ou seja, esse deboche, essa exclusão, esse preconceito que o personagem do filme sofre, né, muitas pessoas também o sofrem fora da ficção, na realidade, justamente pelo estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que é um desafio a ser sanado. Ou seja, eu já sei que o texto vai trazer a discussão do estigma, eu já tenho aqui as palavras-chave, né, da proposta. E o que vem aqui em vermelho? A problematização. Por que existe ainda esse estigma às doenças mentais? Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população. Então nós temos duas causas principais que estão sendo apresentadas aí para o estigma, que é a negligência governamental e a discriminação de parte da sociedade em relação àqueles que têm doenças mentais. E aí eu só deixei de outra cor porque isso aqui já é um período que está falando, isso aqui é um problema que precisa de ser resolvido. Então dessa maneira é imperioso que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Não é muito comum a gente ver isso nessas redações mais recentes, mas não é um problema, pelo contrário, o texto já está falando, olha, esse é um problema que existe por esses motivos e é preciso que essa situação seja resolvida para que o longa não reflita o contexto atual. Então, a gente já sabe para onde que esse texto vai caminhar. A gente já sabe que o primeiro parágrafo de argumentação vai trazer a negligência governamental e o segundo parágrafo de argumentação a discriminação de parte da sociedade. E então, temos aí o primeiro parágrafo de argumentação e o que está destacado aqui em vermelho, se vocês já assistiram alguns outros vídeos, eu já falei bastante, é o chamado tópico frasal, que nada mais é do que a apresentação da primeira ideia que aquele parágrafo vai discutir. Ou seja, nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso, ou seja, o Estado é omisso em relação a esse problema. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina, e mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são na maioria das vezes eficazes. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Então não há lugares ou investimentos específicos, né, ou grande investimento para tratamento adequado das pessoas que têm doenças mentais. E aí, o que está depois aqui dessa parte sublinhada é uma pequena consequência disso, né? Então, consequentemente,
muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Ou seja, o efeito disso é um tratamento não adequado ou a falta de tratamento, o que contribui para a marginalização desse grupo. E aí em negrito eu coloquei aqui o que é um repertório. Então a gente já viu o filme no primeiro parágrafo, aqui vai fazer uma ponte com uma ideia do Bauman. Então esse quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Veja como que o repertório está completamente articulado à ideia anterior, certo? Para um repertório ele ser considerado produtivo e a gente conseguir relacioná-lo ao tema, ele tem que estar muito bem integrado àquele raciocínio que eu estou apresentando. E aí o texto e o parágrafo 1 também termina falando da importância de que, para a refutação, para a negação, né, da teoria do estudioso, essa problemática seja revertida. Então, isso tem que ser resolvido. Encerramos o primeiro tópico, vamos para o segundo parágrafo. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais, nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. Então não é só uma questão de negligência do Estado, é também a aversão, a rejeição, o preconceito, né, dos civis ao grupo em pauta. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre fortes, entre aspas, e fracos, em que tais fracos, geralmente, integram a classe em discussão, dado que não atingem essas metas estabelecidas como a estabilidade emocional. Acho esse período muito interessante, porque às vezes a gente cria alguns mitos em relação ao Enem, né? Não vou usar aspas no Enem, porque eu vou estar usando uma figura de linguagem ou trazendo uma conotação diferente para aquele termo, né? Aqui, os fortes e fracos, entre aspas, é porque não é uma concepção denotativa. Existe uma sociedade que constrói, né, essa ideia de determinados indivíduos como fortes e determinados indivíduos como fracos, sendo, né, de forma estigmatizada considerados fracos aqueles que não têm estabilidade emocional de acordo com o que é preconizado como ideal de felicidade. Então veja que a gente tem uma boa construção argumentativa aqui. E o que eu acho interessante nesse texto também é que, com exceção do parágrafo de introdução, na argumentação o repertório vem depois do argumento, o que faz de certa forma sentido, porque o repertório está ali para sustentar o argumento e não o contrário. Não é o argumento que sustenta o repertório, é o repertório que, quando aparece, vem para comprovar ou para ser contrário àquilo que eu estou afirmando, certo? Então o texto está dizendo isso, a gente vive numa sociedade que estabelece alguns ideais de felicidade, um deles é aqueles que têm estabilidade emocional considerados fortes e aqueles que não têm, de acordo, vou repetir com o que é construído socialmente, são considerados fracos. E de novo a gente tem uma pequena consequência, por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio de espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, os que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Então, olha que interessante. Aqui, a ideia do Bauman, né, ela está concordando, ela está sustentando de forma comparativa por semelhança essa ideia de um Estado negligente para o tratamento das pessoas com transtornos mentais. Aqui não. Aqui a gente está falando que esse comportamento de segregar os indivíduos que não ocupam esses estereótipos construídos vai na contramão do princípio de espaço público da filósofa Hannah Arendt. Pô, Du, então quer dizer que um repertório não precisa sempre ser usado para concordar com o argumento que eu estou usando? Não, eu posso muito bem trazer uma ideia, um pensamento que contraria o problema que eu estou apresentando. Tanto que isso é muito comum quando a gente cita a Constituição. A Constituição, lá no artigo 5º, famoso, que aparece em muitos textos, garante vários direitos e muitos deles não são efetivados, e aí a gente pode trazer os motivos pelos quais isso acontece. Dessa maneira, essa problemática urge ser solucionada para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim. Então, de novo, isso aqui tem que ser então enfrentado. E aí a gente tem uma conclusão com uma proposta
muito completa e uma que não é completa, mas que está resolvendo o segundo problema apresentado. Então lembrem-se que se eu estou trazendo duas problemáticas, é interessante que eu proponha soluções ou sugestões para as duas, mesmo que uma delas não seja tão completa quanto a outra. Olha que isso acontece muito bem nesse texto. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde, meu agente, investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidados, ação, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área como psiquiatras e enfermeiros. Eu já tenho o modo e agora eu tenho o detalhamento do modo. Isso deve ser feito por meio de recursos autorizados pelo Tribunal de Contas, órgão que opera feitos públicos, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Então a gente tem aí agente, ação, meio, detalhado e efeito. E depois eu tenho uma outra ação. Ademais, faltou identificar aqui o P em amarelo, mas palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento aos vulneráveis. Então, essa proposta, mesmo que ela não tenha o agente específico e eu tenha aí o modo palestras, enfim, mas ela não está tão ampla quanto a primeira, mas ela é importante para eu garantir uma nota máxima na competência 3, que é o projeto de texto. Porque se eu tiver uma proposta só, mas eu discutir dois problemas, isso pode me gerar penalização. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Ou seja, isso aqui que a gente apresentou na introdução, essa realidade, ela vai deixar de acontecer e deixar de representar os brasileiros. É legal esse resgate, essa ponte, né, com o elemento utilizado na introdução. São obrigatórios 3 repertórios socioculturais diferentes para minha redação ser nota 1000? Não, tem nesse caso, mas não é por isso que o texto foi 1000, e sim porque todas as partes da redação estão intimamente ligadas e relacionadas. Belezinha? Bora ver o segundo? Esse texto aqui é do Aécio Fernandes, lá do Rio Grande do Norte. E aí a gente vai ver um texto também muito bem articulado, com ideias muito bem organizadas entre si. Bora lá. Mesmo movimento aqui, ó. Só que agora o texto vai começar com uma ideia diferente. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Segundo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Ou seja, a gente precisa de dar valor às situações frequentemente esquecidas. Uma delas são as doenças mentais, ainda que sejam estigmatizadas. Então, mesmo elas sendo estigmatizadas, elas têm que ter o seu valor e têm que ser discutidas. E nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Então aqui a gente também vai ter um parágrafo que vai explorar a ausência de atitudes do governo, e isso quebra um outro mito, né, de que o Enem não pode questionar condutas públicas. Isso é mentira, pode. Né? O ideal é que a gente não faça um questionamento muito particularizado. Eu vou falar o nome desse prefeito aqui do meu município. Né? Não, vamos pensar no governo enquanto instituição, tá? Então, essa redação vai explorar a negligência do Estado e a educação brasileira como fatores que precisam de ser analisados para entender esse problema. Primordialmente, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Então, vamos analisar como que o Estado lida com essa questão. Isso porque, como afirmou Gilberto de Menstein em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Então aqui o repertório veio antes da análise, mas veja que a análise, né, ela ocupa inclusive mais espaço no parágrafo. Então, mesmo que o repertório esteja antes da argumentação em si, da análise crítica, não é o argumento que sustenta o repertório. É o repertório que foi mobilizado, que foi ativado para consolidar, para dar credibilidade para aquele argumento. Veja só,
Então ele está dizendo aqui que a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre tantos direitos, a saúde. Isso é perceptível seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade de saúde mental, aqui faltou um D, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento das doenças mentais nos hospitais. Então a gente percebe isso, seja pela escassez de campanhas, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento de doenças mentais em hospitais. Assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo às doenças, ou seja, mesmo que tenha lá uma garantia constitucional, isso não acontece na prática, portanto, esses períodos todos confirmam a ideia do Gilberto de Menstein de cidadão de papel. Além disso, outro sim, é igualmente preciso apontar a educação, nos moldes predominantes no Brasil, como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito. Então vamos pensar agora sobre educação. Para entender tal apontamento, é justo relembrar a obra Pedagogia da Autonomia, do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, na medida em que ela destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento técnico-científico, mas também as habilidades socioemocionais, como respeito e empatia. Ou seja, vamos lá, qual é o papel da escola? Então a escola, ela tem uma importância fundamental não só de trazer o conhecimento técnico e científico, mas também de desenvolver habilidades socioemocionais como respeito e empatia. E aí o texto vai falar que não é o que acontece. Sob essa ótica, pode-se afirmar que a maioria das instituições de ensino brasileiras, uma vez que são conteudistas, não contribuem no combate ao estigma relativo às doenças mentais e, portanto, não formam indivíduos da forma como Freire idealiza. Então, o que a gente vê, na verdade, é um ensino que para no conteúdo, que não muitas vezes vai à formação socioemocional e habilidades como respeito e empatia. Então, enquanto a escola fica presa ao conteúdo, não se fala sobre doenças mentais e o estigma permanece, certo? E aí aqui também a gente tem duas propostas, de novo, no mesmo esquema da anterior, uma proposta bem completa e outra mais curtinha, enfrentando a outra questão. Veja só. Frente a tal problemática, faz-se urgente, pois, que o Ministério Público, agente, cujo dever, de acordo com o artigo 127 da Constituição Cidadã, é garantir a ordem jurídica e a defesa dos interesses sociais individuais. Então, eu estou explicando por que é o Ministério Público, eu posso considerar aqui como detalhamento do agente, cobre do Estado ações concretas a fim de combater o preconceito às doenças mentais. Então, eu já tenho agente, já detalhei o agente, ação e efeito. Entre essas ações, deve-se incluir parcerias com as plataformas midiáticas, nas quais propagandas de apelo emocional, mediante depoimentos de pessoas que sofrem esse estigma, deverão conscientizar a população acerca da importância do respeito e da saúde mental. Então a gente tem agente, ação, finalidade, modo e depois a gente continua a ação. Então, cobrar do Estado essas ações que vão conscientizar a população da importância do respeito e da saúde mental. Ademais, é preciso haver mudanças escolares baseadas no fomento à empatia por meio de debates sobre temas socioemocionais. Na verdade, aqui é o meio, não é só a ação, né? E aí é interessante porque esse texto, diferente da outra redação, não tem aquela finalização que resgata o elemento da introdução e está tudo bem. O texto foi considerado uma redação nota máxima porque a gente consegue ver uma organização das ideias, um projeto de texto claro e estratégico. Então, muitas vezes, quando a gente escreve a redação do Enem, a gente se preocupa mais com a quantidade de informação que a gente vai mobilizar do que com a qualidade delas. E ao longo das aulas, que a gente vai ter muitas ainda ao longo de 2021, sabendo agora que o Enem acontece em novembro, uma estratégia muito válida para vocês estudarem redação é ler textos dos anos anteriores. Não necessariamente textos nota 1000, tá? Podemos ler notas 960, 920, para entender também por que será que essas notas tiraram não o nota 1000. Não, até porque o 1000 a gente sabe que é muito difícil de tirar quando a gente fala de Enem. E quais são as duas competências em que mais se perde nota? Na 1 ou na 3, ou em aspectos gramaticais, ou no projeto de texto e articulação entre as ideias, certo? Então aqui dois textos para a gente ler, só para a gente entrar um pouco nessa parte
de ver redações modelo. Isso também é muito importante, faz parte do nosso estudo. Semana que vem a gente volta com tema mesmo de redação, com projeto de texto e vamos dar continuidade aí na nossa formação. Se você quiser algum conteúdo específico, coloca aqui nos comentários. Se curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, seus colegas, que vamos juntos aí rumo à nota máxima no fim do ano. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!